Fala, molecada. Então, galera, voltando à linha de raciocínio sobre a questão do diabetes, né, a psicossomatização e a somatização, ok, como fatores como agregadores e complementares um com o outro. Então agora eu vou pegar a fase da idade adulta, né, já que eu falei da fase infantil, da fase da adolescência, né, e da introdução sobre o assunto do meu livro, enfim. Então agora vai a questão da fase adulta, beleza? Então vamos nessa. Então assim, pessoal, já na idade adulta, e no que tange a minha pessoa, né, eu percebi que a minha fase de adolescente vivida foi extremamente, mas extremamente importante no que tange ao aspecto de transição, né, entre a ingenuidade da minha fase infantil e a transformação da fase da minha puberdade, né, para poder sentir, viver e agir com as percepções e perspectivas do meu desenvolvimento, né, para poder maturar como ser humano na fase adulta, que é hoje. Isso para mim é importante refletir, né? Então a construção do desenvolvimento pelo menos é o que eu acho da maioria, né, a construção do desenvolvimento da nossa personalidade na puberdade é muito delicada, tá? Para mim é uma faca realmente de dois gumes, porque a gente sempre faz essa pergunta: será que a gente tem a real noção de quem somos na essência, nessa fase lá da puberdade, da adolescência? A gente consegue diferenciar o nosso verdadeiro eu do falso eu para enxergar a realidade de uma visão objetiva ao entrar no processo de estabilidade emocional, financeira e profissional na fase adulta? É uma boa pergunta também, né? Então, será que eu vivi, ou que nós vivemos todo esse tempo em um mundo que criamos, ou que eu criei, né, para fugir das percepções da minha dor, fraqueza, solidão, desesperança? Será que a gente vive todo esse tempo que a gente criou, né, um mundo que a gente criou para viver, para fugir dessa percepção de aceitação das minhas carências, trazidas da minha inconsciência de criança? É uma pergunta. Eu não posso descartar essa questão, mas eu posso fazer essa pergunta, certo? Quem vai refletir sobre isso sou eu. Quer dizer, eu não sei se a ciência pode provar isso, mas ela também não pode descartar. Então, como ela não pode descartar, eu também posso colocar isso como uma situação plausível de psicossomatização, né? Então, quando eu falo do meu verdadeiro eu falo da libertação da autoconfiança em mim mesmo, de que eu sou livre para errar, acertar, ser feliz e ficar triste, galera. Só que sem amarras de podar minha espontaneidade, criatividade e amar a mim mesmo, sabe? Sem culpa. Isso pra mim é verdadeiro eu. Isso é libertação. Já contrapondo a tudo isso, o falso eu, nada mais é, pelo menos no meu ponto de vista, seria a parte do meu ser magoado, meu ser sofrido. E isso vai permear as emoções e pensamentos negativos. Isso vai alavancar o quê? Medo. E impulsionar o quê? O não crescimento, a possibilidade real de acreditar que eu não sou suficientemente bom para ser amado pelo que eu sou. Né? A gente chegou a discutir isso nas etapas anteriores, né? Principalmente na adolescência, né? Então, eu acho assim que a fase adulta nem sempre, eu quero deixar bem claro que isso aqui para mim é extremamente fundamental, até como terapia psicanalítica, né? A fase adulta nem sempre é uma fase de fechamento, né, de uma realização pessoal devido a tudo que foi relatado acima. Quer dizer, as descobertas dolorosas, se forem mais fortes que as felizes, tá? E a gente não identifica que o que idealizamos não foi o que somos, e sim o que os outros disseram e quiseram, então toda vez que as circunstâncias da minha vida aparecerem diante de uma situação de dualidade do nosso eu verdadeiro com o eu falso, então o condicionamento da idealização criada em mim vai permanecer, cara. E não possibilitará para mim, pelo menos, que eu possa reavaliar a minha postura frente ao mundo e a descobrir a minha real virtude, assim como a minha potencialidade, para poder maturar e integrar a minha própria personalidade real. Isso para mim é fundamental, entendeu? De que a maioria da humanidade ela não faz o fechamento na era adulta. É extremamente importante isso, né? Então por que eu digo tudo isso? Porque para mim todas as doenças que adquirimos, e sobre as quais eu adquiri, que é o diabetes no corpo, né, vieram pelo processo da não resolução dos meus conflitos internos nas fases da criança e da adolescência, pelo menos para mim. E nem por isso a grande maioria da humanidade, assim como eu, estaria e estão aptas para encarar, cara, todas as nuances psicoemocionais e físicas da vida em todos os nossos fatores
como é que eu vou dizer, contingenciais, quando a gente chega nos 5 anos, nos 12 anos, nos 15, nos 20, nos 30, nos 40. Isso é muito relativo. Só que você não pode, como eu falei, descartar essa possibilidade, descartar essa linha de raciocínio, entendeu? Eu acho que é uma utopia em dizer que temos totais desprendimentos de conhecimento e sabedoria sobre como curar ou extinguir todas as nossas causas que originaram doenças, ou possam vir a somatizar em nós, entendeu? Relacionadas pura e simplesmente pelas nossas etapas cronológicas da nossa idade, quer dizer. Porque se mente, que é o pensamento, fosse cronologia, a humanidade estaria totalmente sã ou totalmente doente, concorda? Essa pergunta também você pode contra-argumentar, né, se eu tiver errado. Porque nem sempre as feridas emocionais, galera, se alojam no corpo. Isso para mim requer tempo para ver a necessidade e a utilidade de amadurecimento do nosso ser perante os problemas da vida, cara. Pelo menos foi para mim. Mudar sem sofrer dor física nem sempre é obrigatório. Assim como nem sempre é ela, né, que é a que mais dói, enfim. É o que eu acho. O ponto-chave é a libertação das dores da alma. E de novo a gente vai voltar na questão causal, e não no efeito, e não na consequência. Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu adquiri as doenças tanto na fase infantil e adolescente como na adulta. Quer dizer, se a fase infantil e adolescente não somatizou a doença no corpo funcional, que me causou a disfuncionalidade metabólica do diabetes, por exemplo, ou do hipotiroidismo, que eu também tenho, mas isso não quer dizer que a doença não possa ser psicoemocional. É isso que eu quero dizer, entendeu? Eu acho que isso é tudo uma maneira de eu entender melhor as origens, os efeitos e as zonas de conflito entre ambas, entendeu? Então, assim, eu posso até relatar, a minha intuição aqui é ser totalmente honesto e franco comigo mesmo, tentando passar para vocês, pessoal, que são portadores de diabetes tipo 1 ou tipo 2, ou qualquer outra doença endócrina, e por que não qualquer tipo de doença, e se vocês terem a paciência de ouvir, para vocês, a partir do momento que vocês me escutam, vocês tirarem a própria reflexão. Tanto que quando eu lancei o livro, a minha ideia era essa. Não é impor verdades absolutas. Mesmo porque não existe uma verdade absoluta sobre a doença de cada um, sobre o pensamento de cada um e sobre a disfunção metabólica do corpo biológico de cada um. O caminho, a verdade e a vida é individual. Por isso que todos nós somos unos. Entendeu? Porque a gente precisa amadurecer sozinho. Né? Então vamos lá, assim, eu posso relatar passo a passo o meu caminhar na etapa qual eu me encontro, entendeu? E as doenças que tive para enfrentar em virtude dos sintomas de desequilíbrio emocional encarcerados em minha vida. Isso eu posso fazer, porque é a minha vivência, é o que eu tento passar. E volto a dizer, eu não preciso mentir, eu não preciso ser hipócrita e não preciso me iludir, porque a minha intenção é ajudar vocês, porque eu vivenciei e continuo vivenciando a diabetes tipo 1. Né? Sou portador tipo 1. Voltando a dizer, a gente vai conversar sobre o aspecto científico e mais teórico mais lá na frente sobre a diabetes. Mas eu acho crucial e importantíssimo a gente discutir filosofia, psicologia, essa parte mais psicanalítica, para entender a causa, porque é assim que os trabalhos de terapia regressiva fazem. Entendeu? É crucial trabalhar a causa e não saber só os efeitos colaterais do remédio, que tipo de medicamentos nós usamos, quais são os equipamentos que usam, qual a importância deles, o que cada tipo de insulina existe. Eu não estou dizendo que isso não é importante, mas isso não vai curar você ou vai salvar sua vida. O que vai fazer você ser uma pessoa melhor é justamente você se entender no processo, é você aceitar suas limitações e tentar entender por que você adoeceu, qual o motivo da sua doença, entendeu? Porque ela já existe, e aí o que você vai fazer com ela? Esse é crucial pra mim. Então vamos lá, pessoal. Então assim, eu acho que foi mais ou menos assim. Em meados da década de 90, quando eu já tinha 21 anos de idade, eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil como estagiário, com a ajuda do meu pai. Meu pai era funcionário, e ainda era na época, né? E aí ele me ajudou. Nada contra tudo isso, né? Então ele trabalhava lá e comecei a debutar, entre aspas, meu primeiro contato profissional, tá? Porque eu trabalhava no setor lá do Banco do Brasil que lidava com cartões de crédito e seguros para associados e clientes do banco em questão. O vínculo contratual que eu tinha era de 2 anos, como estagiário. Então, depois dessa experiência de calor, eu fui testar a minha inteligência num curso de capacitação de comissário de bordo. Então, por quê? Porque eu adorava viajar, tinha enorme facilidade para idiomas, o que propuseram a me candidatar a estudar. Beleza? Só que, infelizmente, eu não consegui emprego de comissário de bordo em aviação comercial. Apesar de ter obtido durante o curso de efetivação a carteira de habilitação para voar. É tipo um vestibular deles, sabe assim? Aí o desapontamento pelo desejo notável que eu tinha de ser alguém na vida me causou naquela época, ainda mesmo sendo novo, uma sensação de fracasso e derrota. De novo entra aquela questão desse mesmo tipo de sintoma da fase infantil e adolescente.
né? Então, o que acontece com essa sensação de fracasso e derrota? Eu assimilei todos os adjetivos negativos que vocês quiserem nomenclaturar em mim, tá, galera? A raiva, como é que eu vou dizer? Ela me consumia, cara, pelo esforço e justificativa toda a reprovação na minha incapacidade, cara. Entendeu? A revolta me isolou de querer outros empregos e me fechei pra vida, sabe? Sem sequer sonhar com mais nada. Isso foi um erro meu, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fumar compulsivamente, cara. Sério, como uma fuga. Então eu usei isso de amuleta, tá? De bengala, entendeu? Por quê? Porque escondia a minha real virtude de um menino que desejava ser feliz. Eu desperdicei anos da minha vida sem fazer nada, cara. Somente aproveitando a vida, à espera de um mundo me dar algo para recompensar o senso de justiça. Olha só que absurdo. Para tentar me recompensar um senso de justiça que minhas percepções, concorda? Me impuseram a acreditar. Então, quanto mais eu pensava sobre o quanto eu era vítima, mais a raiva me consumia e mais eu fumava. Não é assim que as pessoas fazem quando estão drogadas, ou quando usam drogas ilícitas, ou quando bebem, enfim, todo esse tipo de situação. É mais ou menos isso, né? Então eu comecei a beber também, ó, isso como a maioria dos adolescentes fazem e os adultos fazem, né? Eu comecei a beber com os falsos amigos e a viver num círculo vicioso de uma vida de playboyzinho, sabe assim? Não que o meu pai fosse rico, mas é tipo sustentado pelo pai e viver em função disso, sabe assim? Então tudo pra mim era diversão. Como eu falei, eu vivia de uma fuga existencial minha, né? Então eu vivia pelas praias, discotecas, casas de amigos, que viviam e pensavam exatamente como eu, porque vivenciavam da mesma forma, independentemente de não ter os mesmos conflitos emocionais, tá? Mas com certeza as pessoas que têm esse tipo de situação, a maioria tem as suas individualidades de conflitos, né? E pra mim tá fechado quanto a isso. Então a solidão no meu íntimo era visível. E aí ela, tipo, como é que eu vou dizer? Ela gritava reflexão, sabe? Sem uma autopiedade, para que eu pudesse me enxergar para fazer um movimento de mudança para melhor, sabe? Então eu passei meses, cara, anos, caminhando pelas ruas, tentando trazer essa dor para fora e olhar no espelho com mais amor em mim, para me sentir digno e útil. Então, quer dizer, eu tinha noção de que eu não era útil e de que eu não estava digno de ser eu mesmo. Ó, tá vendo? Só que eu colocava uma máscara em mim, né, para me refratar ainda mais. Isso é claro, né? Que nem todo mundo tem a capacidade e humildade de refletir que está errado, né? Eu estou acabando de dizer que eu sabia naquela época que eu já estava errado, só que eu não tinha forças para sair dessa situação. Então, os empecilhos que eu criara eram maiores do que eu e o medo, entendeu? Porque o medo me paralisava em querer tentar fazer outra coisa da vida, sabe assim? É absurdo, mas é verdade. Então eu achava que tudo e qualquer possibilidade de estudo para um melhor emprego já seria um sinal de reprovação, entendeu? Assim, estampado na minha cara. Então eu não dava um passo na frente sem pensar negativamente. Eu poderia, como é que eu vou dizer, eu podara, né, estagnara, eu bloqueara toda a minha potencialidade, galera, de trazer minha essência boa para que o meu eu interior pudesse se ouvir, se sentir e agir, entende? Aí, pô, teve num belo dia, cara, como é que, eu não sei que ano foi, mas foi num belo dia ao voltar da vida boêmia, meu pai sofreu um abalo, o que me machucou muito, que principalmente a nível psicológico, sabe, em relação ao que aconteceu com meu pai. Como eu não pude resolver o meu problema, dei todo o meu amor de filho junto. O problema dele, quer dizer, né, que ele teve um problema financeiro e como na época foi muito complicado pra mim, entendeu? Mas o que eu podia fazer? Eu podia dar pelo menos o meu amor de filho junto à dor dele, né? Pra tentar trazer conforto pra ele. Só que toda a dor que ele que eu percebia nele, eu sofri na mesma proporção, cara. Entendeu? Isso aí foi um outro problema também que me abalou muito psicologicamente, entendeu? E aí a gente acabou indo pra Florianópolis, morar em Florianópolis, entendeu? Então, isso foi muito complicado. Então foi tudo difícil, a readaptação cultural, social, econômica da cidade, né? Essa questão de amizade, toda essa questão social e a questão da relação status quo, a reaproximação da família da minha mãe que já morava em Florianópolis e a gente foi morar pra cá, então foi tudo muito difícil. Uma coisa é você vir passar as férias na casa dos seus avós ou na casa dos seus tios de vez em quando, outra coisa é você vir morar por problemas pessoais, familiares meus, né? E você ter que abandonar tudo e a todos numa cidade natal que você viveu a vida toda para vir morar numa outra cidade, né? Então isso foi de fato o que aconteceu, né? Então, assim, dentro da minha maneira de pensar, o desgaste anterior que meu pai me sugara, não por culpa dele, eu quero deixar bem claro isso, que não foi culpa da pessoa, e sim que eu, por amor incondicional a ele, por me sentir
impotente em poder ajudar financeiramente, materialmente falando. Não estou falando na questão de não ajuda emocional, ou independentemente de eu ser uma pessoa imatura na época, mas isso não quer dizer que eu não o amava, mas isso inconscientemente, isso já me trouxe um desgaste nesse sentido, de que eu me culpava e me castigava e me pressionava por ter podido ajudá-lo naquela época, entendeu? Então isso, consequentemente, me sugou toda essa energia de preocupação e angústia, para querer, de repente, de querer que ele saísse daquela situação toda e viesse morar num outro lugar, voltar para a cidade onde a gente nasceu, enfim, porque meu pai com certeza não queria vir morar aqui em Florianópolis, né? E nem eu, né? Não foi uma coisa assim planejada, foi uma coisa que aconteceu, forçada, né? Em virtude de uma necessidade e utilidade da minha família, né? E a gente veio morar aqui. Então, foi, a gente teve que ter esse tipo de condição favorável de mudança para melhor. Quer dizer, pelo menos era o objetivo, né? Então, aquilo que eu falei, mas como o corpo gira infuncionalmente, os sintomas as quais eu já obtivera nas etapas anteriores da minha vida, e esse é fato, somados com o estresse último, somente o que? Somente o que? Pode ter acelerado a ansiedade, a hiperatividade, a raiva, a autoestima baixa, o medo, a insegurança. Então, tudo isso começou a vir à tona com mais força e pode ter acarretado a diabetes, galera. Entendeu? Outra situação é que já em meados de 2002, quando a somatização do diabetes veio de maneira inesperada, e aí veio de fato a somatização, que foi nesse ano, então é claro que dentro do meu ponto de vista, obviamente, o que pode ter acontecido, entendeu? E é justamente isso que eu estou falando. As circunstâncias em que minha vida se caminhava, entendeu? Era para pior, desde que eu aceitasse as fraquezas. Então, isso que aconteceu naquela época recente, já que eu vim para Florianópolis em 98 e a doença veio em 2002, por que você acha de descartar a possibilidade da psicossomatização e da doença estar no corpo fluídico, no corpo perispiritual que ele chama, né? E só vir somatizado no corpo biológico em 2002? E você não pode descartar essa questão do pensamento, do sentimento e da minha inércia e não saber lidar com as coisas sem culpa e sem castigo, mas que aconteceu em 2002, entendeu? Então foi uma época que eu estava me formando já na administração pela universidade aqui de Florianópolis, e tudo isso também era uma pressão a mais, e aí eu já tinha somatizado a doença, entendeu? Eu tinha que defender a minha tese, porque eu estava me formando, então defender a minha monografia, isso tudo foi importante para mim, em virtude dos 4 anos e meio que eu estudei administração, né? A questão do mercado de trabalho, a competitividade, da aceitação, então foi tudo complicado, tudo para mim, entendeu? Resolver esse problema. Então, eu acho que isso tudo isso acarretou um problema sério para mim, né? O que mais que eu poderia falar sobre a diabetes, já que ela já estava somatizada? E além disso, pessoal, nessa época que eu estava estudando, o diabetes, como eu acabei de falar, que foi somatizado, mas mesmo somatizado, eu vivi revoltadamente. Eu cagava e andava para diabetes porque eu encarava a diabetes como um vírus, ou um processo normal de gripe, onde eu possa melhorar mais lá na frente. Eu fui um cara completamente ignorante de conceitos, de estudar mais no Google, ou pesquisar sobre o que eu estava tendo. Então eu fiquei mais ou menos 1 ano ou 2 vivendo dessa maneira irresponsável, sacou? O que eu volto a dizer, por quê? Porque eu tava terminando a faculdade, e aí veio esse problema, eu já tava puto, eu já tava irritado porque eu não tava arrumando emprego, eu tava terminando a minha faculdade, eu era fumante, né, porque eu fumava pra caramba, eu não tinha largado ainda, então tudo isso gerava mais insônia, mais ansiedade, mais hiperatividade, entendeu? E muita coisa assim em relação às questões de arrumar emprego, porque eu queria trabalhar, eu queria me sentir útil, eu queria ganhar meu dinheiro, essas coisas todas me atrapalharam. E aí quando veio a doença, eu falei, não deu pra bola, né? Porque é muita coisa, eu tenho que ter muita força pra ter tudo, para resolver tudo. E eu não encarava dessa forma, entendeu? Então o diabetes foi colocado em segundo plano naquele momento. Aí o que acontece? Então assim, eu acho que eu precisaria de um tempo pra mim mesmo poder me sentir e me conhecer e rever, assim como refletir sobre o meu atual estado de espírito, toda aquela confusão universitária de fechamento de uma maneira mais calma. E o mais calmo talvez era aquela coisa, foda-se. E depois eu resolvo. Depois eu vejo o diabetes. Depois eu vou no endocrinologista. Sabe assim? Então, só que é como eu falei, eu tinha que levar a coisa mais a sério, de uma maneira mais fácil e levar e de uma forma racional e coerente, mas não levei, entendeu?
Aí depois eu me graduei, eu fiz MBA na área de recursos humanos, inclusive continuei trabalhando, continuei me especializando, quer dizer, tá? Mas aí eu não estava arrumando emprego ainda, né, naquilo que eu me formei, naquilo que eu me graduei. E aí eu fui para cima da parte de hotelaria, de gestão, porque como eu sou formado e já fiz intercâmbio, então eu tenho uma facilidade de idioma, então eu comecei a trabalhar nessa área, porque eu via que eu já tinha potencialidade, então eu resolvi investir nisso e deu certo. Quer dizer, eu comecei, já que não consegui emprego na área de recursos humanos porque exigiam experiência e eu não tinha, e que também eu acho isso um absurdo porque faltou oportunidade para mim, aí eu fui para uma outra área, que foi a área de essa parte de hotelaria e turismo, essa parte de capacitação de funcionários, essa de piloto comissariado, viagens em geral, porque tem muita gente que não sabe idiomas. Então eu fui mais para essa área porque dá dinheiro e aqui como é uma cidade turística muito boa, né, é bonita, é uma cidade bonita, apesar do pessoal aqui ser bem tosco no sentido de não agregar com as pessoas de fora, porque eles são muito conservadores, muito provincianos, mas não importa. Importa que a qualificação aqui é horrorosa, as pessoas não entendem, não sabem falar idiomas, então o meu objetivo era ajudar, entendeu? Então eu fui mais para essa área, entendeu? E aí, com relação a isso, eu fui melhorando a minha autoconfiança, arrumando essa questão de mudar de foco de profissional. Então isso foi me ajudando. E aí sim é que eu comecei a me cuidar mais com relação à diabetes. Eu comecei a mais a frequentar as consultas, né, no endocrinologista, aquela coisa toda. Mas isso levou 2 anos para eu me cuidar. Eu já estava muito magro, né? Então foi muito complicado, tudo isso, né? E aí voltando à questão do tabaco, entendeu? Eu entrei numa paranoia, assim, maluca, cara, de fumar 2 maços por dia compulsivamente. Por quê? Porque como daí eu comecei a lutar contra, pra tentar controlar o diabetes, porque a minha glicose tava lá pra puta que pariu, tava lá pra 300, 400, 500, porque eu tava 2 anos, como eu falei, nesse sentido louco e irresponsável, e eu já era fumante. O que que aconteceu? É aquela coisa de novo, ó, você já tem um vício, e agora tá com um problema de disfunção metabólica. O que o paciente faz quando é dependente de um vício? Ele faz mais, ele usa mais. Então, como eu era dependente de tabaco, eu comecei a fumar 2 maços por dia. Eu fumei muito mais. Por quê? Porque eu tinha que controlar a alimentação, porque eu tinha que fazer atividade física, porque eu tinha que me controlar. E aí, além disso, eu teria que me podar sobre tomar remédios florais para dormir melhor, porque eu tinha muita insônia. Lógico, entendeu? Era tudo complicado, entendeu? Então ficou muito complicado mesmo as questões de recuperar a minha saúde, pessoal. Entendeu? E olha que eu tentei largar o tabaco umas 3 vezes, cara. Entendeu? Mas nunca conseguira, cara. Por isso que eu tô te falando, não tem como fazer tudo de uma vez só, entendeu? Então eu controlo a minha diabetes e com o tempo gradual eu vou tentando largar o cigarro, porque não tinha como fazer tudo ao mesmo tempo, entendeu? Então é muito difícil tudo, entendeu? Mas isso não quer dizer que seja impossível, né? Então, o que eu mais poderia falar sobre isso, né? Uma outra coisa também interessante é que eu sabia que esse hábito, né, que era uma rotina e ao mesmo tempo suicida, consciente pelo fato de eu fumar, e isso poderia atrapalhar paralelamente ao controle glicêmico, porque eu também não sabia que fumante atrapalha a circulação. Então mais um motivo de eu ter que largar rapidamente o cigarro. Então isso também me causou mais revolta, entendeu? Mais um motivo de eu ter que juntar mais forças para melhorar, entendeu? Então, aquela coisa, né? Eu seria, na verdade, eu seria o centro da reabilitação ao cidadão livre do cigarro, né? Eu seria o foco de ajuda e reflexão do confronto do mau hábito com o verdadeiro Dimitri, né? Que sempre foi esportista, porque eu sempre gostei de praticar esporte, que é o amante da alimentação saudável, que sempre fui. Só que eu fumava, então não adianta nada, né? Então aí o que aconteceu, eu tive que largar o cigarro para sempre da minha vida, né? Então o que mais? Então é isso, galera. Foi complicado. Eu precisei de um baixa definitivo, né? Porque eu percebi que minha tosse piorava e minhas condições físicas, como resistência, fadiga e falta de ar, começavam a aparecer com mais frequência na minha vida. E eu percebi que essa aflição, da maneira que eu fumava, porque me afligia pela minha vida, né? Inconstante profissionalmente, ia ser muito difícil largar, né? Eu sabia que tudo que está associado a vício está associado à doença, né? Porque vício é uma doença, é um apego, é uma dependência, né? E isso teria que ter uma mudança de postura, né? Então, por um lado foi bom porque eu tive que rever várias coisas
a minha carreira profissional, meus comportamentos ansiosos. Tudo isso para largar o cigarro e controlar a glicose. Para você ver que uma coisa está atrelada na outra, não é isso? Então é isso, galera. É... Eu vou parar por aqui, porque eu acho que tem tanta coisa para falar sobre a parte de adulto, né, cara? Que eu tô tentando começar um pouquinho e tentar lembrar, tá, daquilo que eu vivi uns 10, 15 anos pra cá, né? Já era adulto, já sou adulto, né? Então 15 anos atrás eu já era adulto. Então tô tentando fazer uma apanhada do passado recente para buscar no hoje, né? Mas então foi interessante, cara, porque eu pude tentar entender o meu processo, a minha raiva sobre a minha doença, as minhas fraquezas, qualidades, sabe? Enquanto eu poderia me ajudar, assim como me amar mais diante das deficiências físicas e mentais, entendeu? Porque às vezes, de repente, se eu comecei a trabalhar também, uma coisa que eu queria falar, eu comecei a trabalhar na CERT, que é um lugar que trabalha com um local de ajuda assistencial que ajuda a fazer das crianças e idosos um momento mais feliz, que é a parte de, era um centro espírita, na verdade, de auxílio, tá? Como se fosse pessoas que são abusadas, crianças abusadas, pela família, e aí ele serve de educador, de educandário, digamos assim, um lugar para educar essas pessoas, e tem pessoas que cuidam disso, né? E a questão do idoso, como se fosse um recanto de idoso. E eu trabalhei nesses lugares, por quê? Não obviamente para não ajudar esses idosos ou essas crianças. Aí eu acabei optando em escolher os idosos do que as crianças, tá? Porque é uma coisa opcional minha e pessoal, tá? Não é que eu não gosto de criança, mas eu tenho mais paciência com idoso. Daí eu fiquei trabalhando uns 2, 3 meses com os idosos. Por que eu pensei isso? Porque pra mim eu precisava disso também, porque era uma via de mão dupla. Eu precisava vivenciar e olhar os problemas dos outros para ver que o meu problema é merda em relação aos outros. Entendeu? O abandono dos idosos, dos velhinhos, as pessoas doentes e ao mesmo tempo felizes de estarem lá, muitos idosos felizes, outros acamados. Eu trabalhei muito nesses setores de acamados, que eram os setores mais graves, onde eu pude detalhar e sentir na pele, assim, no sentido, porque como eu tenho uma disfunção metabólica e eu sofro com isso, né, por causa da glicose oscilatória, e eu pude, olhando para aqueles velhinhos, por mais que eu estivesse ali dando ajuda, fazendo caridade, trabalhando como voluntário, isso para mim também me servia de espelho. Então isso para mim, o fato de exercer a caridade e ser caridoso com o outro, eu teria que pensar o quê? De prestar assistência a mim também, a de ser bondoso comigo, de não me punir mais, de não me castigar mais. Até quando eu ia me odiar tanto? Até quando eu ia ficar inerte aos meus problemas, né? Mesmo que eu refletisse que os outros estão na merda pior do que eu, então por que eu não posso resolver os meus problemas, né? Os meus percalços, entendeu? Então, é, isso pra mim foi vital, galera. Entendeu? Foi muito importante tudo. Graças a Deus, ter trabalhado esse tempo todo. Claro que foi difícil no início, eu chorei bastante, porque eu me senti também impotente de não poder salvar as pessoas. Aí depois eu acordei dentro do carro, voltando pra casa, e deu esporro em mim mesmo. Deu um soco no volante. Falei, para, chega de vitimização, para de se achar ter que ser super-homem. Você não vai salvar esses velhinhos, você não vai salvar essas crianças. Você está aqui para prestar um auxílio, uma ajuda a essas pessoas. E ao mesmo tempo servir de reflexão para a sua vida. Porque independentemente dos teus problemas e dos problemas deles, é um problema. Então faça alguma coisa por esse problema, tanto o seu quanto dos outros. Você não vai salvar, mas você vai amparar. Isso é verdade, né? Então, foi muito, foi muito, foi de muita benfeitoria essa coisa pra mim. Foi uma labuta muito gratificante e deu me colocar como observador da minha doença, das minhas fraquezas, das minhas limitações, e ver aqueles velhinhos abandonados, sem família. Tem muitos que não tinham nem mais família e estavam ali jogados, né? E ao mesmo tempo tentando conversar com você, puxar assunto com você. E o sofrimento que eu tive também com relação aos doentes acamados, né? Que não conseguiam nem se mexer. E eu tava lá conversando, dando carinho, fazendo cafuné, dando passe, ajudando as pessoas. Eu me senti bastante honrado de estar do lado daquelas pessoas, tá? E até hoje eu me emociono com relação a isso, entendeu? Porque é uma vida, é uma experiência de uma vida inteira, cara, fazer aquilo, sabe? Então muitas pessoas que não fazem porra nenhuma da vida poderiam fazer esse tipo de coisa, entendeu? E não ficar dando dinheiro pra mendigo na rua que tá pedindo esmola porque tá com fome.
Porque às vezes essa pessoa compra pra beber, pra dar pro pai, daí o pai bate na criança, quer dizer, aí ele volta pra rua. O objetivo pra mim é instruir, cara, e não ficar dando esmola. Então, em vez de você pegar seu dinheirinho e ficar dando, instrui, cara, dá conselho, senta do lado da pessoa, sabe? Vai fazer caridade, cara, vai pra um hospital, vai pra um asilo, vai pra alguma assistência social qualquer, cara. Isso pra mim foi maravilhoso, entendeu? E isso me ajudou até na questão da minha timidez, da minha, dessa, porque eu sou um cara que tem essa fraqueza no sentido de vergonha, sabe? Eu acho que eu não, tipo aquela insegurança que eu tenho de, será que eu vou ser útil? Será que eu vou ajudar? Eu sempre fui assim e eu sei que hoje eu mudei bastante, eu melhorei bastante, entendeu? Foi muito bom pra mim isso, saca? E aí nesse meio termo, quando eu acabei de fazer essa ajuda, porque eu morava muito longe desse lugar, gastava muita gasolina, galera, entendeu? E aí eu saía, lamentavelmente, tá? Eu saí, enfim. Aí eu entrei num curso de imersão durante 3 dias, que era um cara famoso na época, que vinha lá do Rio de Janeiro e veio pra minha cidade. Foram aulas ministradas por ele, tá? E ele seguia uma linha oriental do mestre Osho. Todos vocês já devem saber quem é o Osho. Você procura na internet que vocês vão ver. Né? Eu não gosto muito da linha do Osho, mas eu admiro o Osho, mas eu não acho muito legal a maneira que ele, o tom sarcástico dele ou as coisas que ele acabou fazendo em vida, mas eu não vou ficar discutindo o aspecto comportamental do Osho ou que ele agregou como posse material das outras pessoas que tinham dinheiro para ele usar, independentemente das coisas que ele passou. Mas enfim, a palestra era sobre esse palestrante, ele estava ministrando uma palestra, esse curso, em cima tendo referência ao Osho, tá? Que era uma questão da meditação, de libertação da criança interior. O tema era esse e era bacana, interessante, achei interessante. De fato, é aquela coisa que eu tô falando. A gente traz um problema lá atrás e você acha que não tem esse problema trazido lá de trás, porque a gente está preso no inconsciente, no subconsciente e acha que o problema tá no hoje. Só que você fica preso no hoje. E aí, faz o quê? Então, às vezes, acontece sim de serem coisas do passado, entendeu? Então, o curso era um curso de imersão. Ele passava mensagens filosóficas, técnicas de meditação, em busca do desenvolvimento interior, entendeu? Com o quê? Com o objetivo de trazer para a nossa vida presente, que é o amor, a liberdade e o viver com mais alegria. Esse foi o intuito da palestra do cara. Então, assim, o curso em si foi de enorme aprendizado para poder refletir o que eu sou, sabe? Quem são os mestres de minha vida e a responsabilidade que as pessoas têm de passar conhecimento, galera, para ajudar o próximo em um curso de autoajuda, né? Apesar de odiar essa palavra, tá? Autoajuda. Odeio livros de autoajuda com fórmulas prontas. Parece propaganda de Neston. Tem mil e umas de preparar Neston. Eu acho ridículo isso, porque a vida é muito complexa e cada um tem o seu problema. Então não acredito em fórmulas e não acredito em mandamentos, tá bom? É a minha opinião, tá, galera? Então, assim, durante o andamento do curso eu tive uma pequena situação de conflito dentro de mim quanto ao ministrante, esse cara que eu tô falando, e a forma aplicada por ele. Eu vou te contar por quê. Meu pai foi comigo no curso e acabou tendo uma discussão. Enfim, ele foi embora e acabou ficando numa situação embaraçosa pelo clima propiciado entre ele, cara, e o palestrante. E eu tava do lado dele, tá? Foram assim, engraçado. Foi momentos de intensa reflexão. Estou falando em relação ao que eu pensei, cara, assim, sobre tudo que aprender naqueles dias de contato com o meu íntimo. Já que o curso envolvia criança interior, ou seja, eu mesmo, foi um fim de semana gratificante. Só que aí, independente da situação que envolveram meu pai, responsável pelo curso, eu percebi diante das contestações e pontos de vista mediados entre os dois naquele momento, naquele fim de semana, que o quanto eu havia crescido. Por quê? O quanto eu tinha capacidade de poder refletir sobre o que poderia ser mito, verdade, certo, errado, falhas, erros, culpas, sabe aquela coisa? Pessoas e minha vida em si, tá? E acabei indo embora no último dia do curso, porque esse dia, um dia anterior, foi a briga do meu pai com esse cara, tá? E aí, por isso que eu tô falando, eu percebi e resolvi dar um basta até aquele momento sobre o que eu aprendi sobre o assunto proposto, porque eu vi que aquilo, até aquele dia já era o suficiente para mim. Porque quando eles começaram a discutir, o assunto que eles discutiram, eu percebi o quanto as próprias pessoas, tanto meu pai quanto ele, eram pessoas fracas também. Eram pessoas que não eram perfeitas, eram pessoas que, independentemente do cara se dizer mestre, se o cara for palestrante, foda-se. Aí eu percebi dentro da minha análise, do lado do meu pai, sem querer proteger um ou outro, eu percebi que aquilo para mim já bastava, o curso em si já bastava. Até ali para mim foi o meu limite. Não por revolta, porque eu vi que aquilo já era o suficiente.
E quanto a gente tem que parar de debruçar e colocar os outros como mestres da tua vida, entendeu? Por causa de uma referência do outro, que na verdade ele tem referências do mestre dele, mas isso não quer dizer que seja meu mestre, né? Mas eu tirei proveito de algumas coisas da palestra, mas nem tudo, por isso que eu saí, acabei não ficando o último dia da palestra, gastei R$ 500, o valor foi esse, e acabei saindo, engraçado, mas não me arrependo, tá? É um livre-arbítrio, eu fiz o que eu quis, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa e me debrucei sobre a folha de papel com uma vontade enorme de escrever, cara. E aí comecei a extravasar meus questionamentos sobre o que aconteceram no curso. Né, que era o ministrante, o assunto proposto, o ego, o conflito, porque houve realmente ego e conflito entre os dois, meu pai e ele. Né? Então, assim, é engraçado, a dissertação que eu ia fazer estava clara em minha mente. Ali eu acredito que brotou o começo de um novo descobrimento meu, cara. Que do reviver a minha capacidade de escrita, aquilo que eu falei da literatura lá na adolescência, lembra? Que eu passei por bullying e problema lá da mulher que me sacanear e agir de maneira errada como educadora em relação à minha pessoa como aluno na época. Então, tá vendo como as coisas parecem que eles acontecem? Então ali eu acho que acredito que brotou, né, nasceu o começo de um descobrimento na minha parte. Eu comecei a reviver a minha capacidade de escrita, né, que é o tinteiro, o papel, assim, sabe? A possibilidade de publicar um livro, foi o que eu já falei, o que eu já lancei, né? Então, assim, foi muito legal isso que aconteceu de escrever um livro naquele exato momento, em virtude do conflito dos dois, que é o real desejo de fazer um livro. Aí foi o seguinte, aí eu comecei a escrever. Daí eu pensei assim, cara, eu vou ter que intuir isso aí, não é possível, cara, eu tenho que botar pra fora. E aí eu comecei a, a analisar, já que o cara se achava sábio, e o mestre dele, chamado Osho, era sábio, entendeu? E eu comecei a fazer umas perguntas comigo mesmo, na hora que eu estava debruçando o papel, a caneta e o papel, porque eu queria escrever uma coisa para ele. E eu quis mandar, já que eu tinha um e-mail desse ministrante, esse palestrante, eu queria mandar para ele, depois que eu escrevesse tudo isso, que eu tava assim, meio engasgado, sabe? E aí eu comecei a escrever dessa forma assim, tipo, que pra mim, o sábio, cara, ele escuta. O sábio aprende a ouvir, e não somente em falar e pronunciar as suas teses e filosofias e maneiras de conduzir seu raciocínio, cara. O sábio, pra mim, ele é humilde, cara, sabe? Que eu acho que a gente, para ser comunicador, a gente precisa alicerçar conhecimento e humildade. Então eu acho que passar a entender que os fatos objetivos mostrados não ajudam em tudo é fato. Só que assim, eu não acho que ele errou também, o palestrante, né? As pessoas precisam apenas, que é o caso do meu pai, naquele momento que perguntou e teve dúvidas sobre ele mesmo para conversar com o cara, o meu pai só precisava apenas que ele, o palestrante, o compreendesse e que o que sente, que o que meu pai sente é medo e apoio. O meu pai ele não esperava que eliminassem seus medos e conflitos, só o compartilhar os seus sentimentos na esperança de se sentir mais perto dele. Entendeu? Aprender os fatos dizendo só o lado ruim da criança é o certo, como foi dito na palestra, eu não concordo. Porque existem momentos em que a objetividade não faz entender a essência da questão. Porque é preciso ouvir, é preciso entender, é preciso responder com compaixão. Entendeu? O conhecimento deve ser traduzido sempre nos atos e não nos discursos racionais, entende? A sabedoria, para mim, é diferente do conhecimento. A sabedoria é ação. Então eu acho que ele não foi um cara com atitude. Ele foi um cara que só estava passando conhecimento teórico de referência de uma outra pessoa que fala desse assunto e ele estava mostrando as técnicas. Mas isso não é sabedoria. Sabedoria e a aprovação do cara como palestrante, para mim, foi naquele momento que o meu pai divergiu do cara e quis jogar uma pergunta pro cara e o cara não soube responder. O cara não soube responder a dúvida dele e quis responder em cima só de uma situação. Ou seja, a situação que ele vivera e não a situação que o meu pai vivera. Peraí, mas só tem uma situação que é o que o cara viveu como palestrante e não a situação que o meu pai viveu. E aí ele descartou toda a possibilidade da dúvida do meu pai e da experiência que meu pai, ou a dúvida que meu pai teve. Aí eu concordei com meu pai, mesmo agindo de maneira imparcial, porque eu não estava vendo ali a questão de filho para pai. Eu estava do lado do meu pai e entendi a pergunta dele, mesmo que eu discordasse como é que eu vou dizer assim, mesmo que eu discordasse do assunto em si que meu pai estava discutindo. Mas eu também concordo que se ele tem uma dúvida e aquilo para ele foi importante, por que você está descartando? Esse foi o ponto que eu não concordei com o palestrante. Entendeu? Então, a criança interior, que é o curso proposto, a imersão que o curso que foi proposto, é afundar, para mim, no mais profundo íntimo seu, né, que é o meu caso, ou de quem está lá, né, para resgatar as dores e confrontar os nossos medos.
Pois a função de um mestre, para mim, cara, com certeza é apoiar e confortar, assim como apoiar as pessoas com reações adversas, cara, e reativas, independente do certo ou errado. Por que tem o certo ou o errado? Nós não estamos falando de sentimentos? Sim, sabe? A gente não se expõe ao limite dos nossos íntimos e nos abrimos para todos na sala, assim como a palestrante, quando você faz curso de imersão? Sim. Entendeu? Então eu prefiro achar, cara, que estamos sempre em busca do nosso certo e do nosso errado. Porque a gente é responsável por nós mesmos. Sabe? Ninguém se abre e chora, ou tem raiva e coloca pra fora e descasca, entre aspas, se não confia. Mas se tem problemas, por que o palestrante manteve a linha do isso eu não sei? Ele falou isso pro meu pai. O que eu sei é que deu certo pra minha vida. O curso é isto. Aquilo não. Ou seja, a opinião que meu pai falou, ele não tinha saída e resposta pra isso. E eu discordei. O ponto é que ele daria todo o crédito, pelo menos eu daria pra ele, se fosse de fato uma aula expositória, teórica somente, entendeu? Mas foi vivencial e extremamente profunda e de muita responsabilidade. Por isso que eu larguei o curso no último dia. Independentemente de eu ter pago o curso por 3 dias. Mas eu saí no último, entendeu? E eu não me arrependo. Entendeu? Eu não me arrependo. Mas foi isso que aconteceu. E eu sempre conflitava comigo mesmo quando eu escrevi um e-mail, uma carta, uma puta de uma carta pra ele, em casa, já que eu saí dali pensando nisso. Porque eu pensei assim, será que o cara ele não é responsável por trabalhar com sentimentos e fazer as pessoas se entregarem ao extremo e daí acontecer algo adverso, ele deixa a pessoa sem acolher? Isso é uma pergunta também, né? Quer dizer que então é preferível então dizer a filosofia barata, cada um tem o direito de ir e vir? Porque ele chegou a falar isso. Em cima do meu pai e querer ir embora, e foi embora, e aí ele foi lá no meu chalé de noite para por ato de bondade, ou viu que eu estava numa situação embaraçosa, porque meu pai saiu no meio da palestra e eu fui atrás dele, e aí ele não queria que eu desistisse, e até entendo, porque o meu problema não tem nada a ver com o problema do meu pai, né, porque todo mundo ali tem o seu problema, mas ele viu que como eu sou filho dele, e ele foi embora, e foi um clima ruim, pesado, então ele foi no chalé para conversar comigo. E ele disse isso pra mim, foi mais um motivo de eu querer cair fora. Porque quando ele diz que cada um tem o direito de ir e vir, porque meu pai foi embora, eu não concordei de novo com ele. É fácil você se debruçar sobre essa resposta e falar, cada um tem direito de ir e vir. Pô, mas o cara tinha uma pergunta e você descartou essa pergunta achando que só a sua forma presta. Mas você não está dando aula só teórica, cara. Você está fazendo meditação, você está fazendo técnica de expressão corporal para fazer as pessoas chorarem, para fazer as pessoas descascarem seus pensamentos, os seus sentimentos travados. Isso é uma responsabilidade muito grande de um palestrante. Pelo menos para mim, cara. Entendeu? E aí, quer dizer que ele abre a pessoa, faz a pessoa confiar nele, né? Depois diz, é assim, se não for, não posso ajudar. Então como é que fica depois do descasco, né? Não sei, cara. Foi isso que eu falei. Então, eu acho que o mestre, o sábio, é aquele que consegue enxergar a escuridão do homem, cara, sabe? E sim, e trazer esse cara que está obscurecido, ou na dúvida, né? Ou inseguro, pra luz, cara. Independente dessa angústia e dessa dor. A gratidão, o conforto, o amor incondicional está no acolher cego do escuro, cara. E não somente de focar e levar os saudáveis pro céu. Pelo menos essa é a minha visão. É isso que Jesus fala, não é? A recompensa está naqueles que estão perdidos e reprimidos. E não só naqueles que só assimilaram uma fórmula do que o cara vivenciou, ou porque essa tal fórmula tenha dado certo sob determinada circunstância e fez o cara ganhar dinheiro dando palestra. Quer dizer que se aparecer um outro Osho, que é o mestre dele como referencial, né? E alguém disser que existe uma outra fórmula agora, número 2, e deu certo pro palestrante, aí ele vai expor as aulas da palestra, então todos irão segui-lo. Então todos nós vamos seguir, que agora existe uma fórmula 2. Aí existe então, agora uma nova maneira de viver. Tá, e quantas outras maneiras de viver existem sobre outras pessoas? Quer dizer, você vai descartar a possibilidade? Foi isso que ele fez, né? Então é triste, cara, porque nunca acreditamos em nós mesmos, pelo menos eu penso dessa forma, né? A gente nunca acredita em nós mesmos como se a gente precisasse de Osho, Buda e Jesus o tempo todo como salvadores, cara. Mas e aí, maluco? Nós não somos eles, e sim nós. Nós não somos Osho, Buda, Jesus, Krishna, Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, Chico Xavier, pastores famosos. Eu quero dizer, galera, que não é que eles não foram importantes. Eu quero dizer que nós não somos eles, e sim nós. Nós somos os Oshos de nossas vidas. Nós somos os Jesus de nossas vidas. Nós somos os Budas de nossas vidas. Mas a gente tem que fazer por onde? Nós temos Jesus dentro de nós. Porque nós somos filhos do homem dentro de nós. Apenas a gente não
A gente não o conhece em nós. Nós estamos sempre falando de referências em nossas vidas, percebe? O outro disse, o outro viveu, e isso deve ser bom. É claro que todas são referências positivas, pessoal, mas a gente não quer e deve viver de referências, e sim termos que ter a referência em nós mesmos. Nós somos a referência dos nossos caminhos, pessoal. Por isso somos tão problemáticos, doentes da alma e carentes da vida e do amor, porque não nos amamos. Amamos o prazer das coisas, em ter, sabe? Ou vangloriar, em colocarmos as pessoas como mártirem das nossas vidas. Lembra que eu falei na época do adolescente sobre os santos, em beatificar uma pessoa? Entendeu o que eu estou querendo dizer? As pessoas veneram o mestre porque ela vivenciou e transcendeu ideias e barreiras. É ruim? Não. É bom. Mas você também pode transcender e viver ideias e barreiras. Por que a gente não pode ser um mestre de nós mesmos, ao rompermos as nossas barreiras, independente da mídia de livros? É isso que eu estou falando. Claro que a gente pode. Eu quero dizer o seguinte: será que o participante, que é um palestrante, não pode trazer a incompreensão e a dúvida da dor interna, por exemplo, do meu pai ou dos outros palestrantes, numa nova maneira de tentar ajudar? Será que a verdade só está naquilo que já foi vivenciado por uma única compreensão, que é a do palestrante? Será que trazer a criança ferida, que é o tema da palestra do cara na época, que foi muito importante, mas será que a criança ferida é dar o melhor de nós no hoje, tentando identificar, observar e tentar dialogar sobre aquilo que não gostávamos, sem precisarmos reviver com o problema? Porque ele estava querendo que a gente revivesse o problema. E aí eu divergi dele também nessa linha, porque não é necessário reviver. Se você identifica o problema, você não precisa reviver, porque você aceitou a transmutação. Você sabe que aquilo não é bom, você não precisa reviver, porque é traumatizante. Essa é a minha opinião. Porque reexperienciar o bloqueio do passado é aceitar, entendeu? A fragilidade e confrontar o problema nos aceitando. Mas segundo a minha opinião, cara, eu apenas acho que não há necessidade de vivenciar o problema de novo. Já que eu tenho a noção do pensamento e sentimento destrutivo do passado. E isso me conscientiza do que eu sou no hoje, entendeu? O mediador do meu medo. É eu que tenho que controlar o meu medo. Eu que tenho que mediar as minhas limitações. Entendeu? E hoje, que é importante, eu posso ver isso, essa fraqueza. Eu posso sentir essa fraqueza. Sem sofrer com a identificação novamente. Entendeu? Apenas porque me permiti receber, ser o ouvinte da minha própria vida. E não o réu submisso e passivo, entende? Acho engraçado essa questão. Não sei, cara. Por isso que eu divergi do palestrante. Isso também foi um dos motivos que fui embora da palestra. Entendeu? Porque aí eu tentei pensar até já quem fala tanto do Avatar, né, que de Jesus, é como eu tentei fazer a pergunta para mim mesmo e refletir em voz alta. Pô, Jesus diz: eu sou a verdade. Aí eu falei: pô, engraçado. Mas até hoje a gente não compreendemos, que é Jesus, né, pela profundidade das suas palavras e no que tange a tal verdade. Interessante. Mas a gente se influencia somente no que os outros vivem ou viveram, né, para daí sim se arriscar a viver a certa verdade. Mas vive a verdade dentro de si? Nós vivemos a verdade dentro de si? Ninguém vive a verdade, porque a gente não descobriu de fato o que é a verdade. A gente apenas vive um padrão do que uma sociedade acha, sente e faz. Então, mas assim, mas por que os fatos desconhecidos e inusitados assustam as pessoas? Por que os assuntos desconhecidos e inusitados assustam as doutrinas religiosas? Por que os assuntos, os fatos desconhecidos e inusitados, em cima dos bloqueios emocionais, assustam a transição para a mudança para melhor, sacou? Por que não pode ser levado com amor e sabedoria, a ponto de ser refletido? Será que é pelo fato das pessoas, de modo geral, estarem, sei lá, como é que eu vou dizer, acostumados com o fácil, com o que o sábio do passado vivenciou, e aí, portanto, a gente não vai saber mais desfrutar as nossas próprias descobertas? É uma pergunta. Quer dizer que se alguém vier, então, a escrever algo maravilhoso, e todos acharem lindos, a fórmula proposta será a única a seguir? É a única? Ou é preciso seguir em busca sempre do desconhecido? Aquela velha frase: quanto mais sei, nada sei. Isso é óbvio. Não é isso? Até quando a gente vai viver pela compreensão do outro, pessoal? Então, além do mais, voltando a essa questão de Jesus, ele não respondeu sobre o que era a verdade quando ele foi perguntado. Concorda? Você vê os filmes dele, mesmo aqueles clássicos antigos que a Igreja Católica gosta, para se referenciar no Zeffirelli, que é um diretor italiano, que Jesus tinha olho azul, tal. Aquele filme em si, ele mesmo diz, no final do filme ele fala que qual é a verdade, ele fica quieto. Aí eu te pergunto, pô, é justamente disso que eu estou relatando. Se a verdade precisa ser vivenciada no âmbito espiritual, psicológico e físico, que é o terreno, né, de cada um de nós, em vida, então a verdade é intransferível. Pô, a alma, o corpo e a mente são pessoais, cara, intransferíveis, pessoal.
Então, se o livre-arbítrio das nossas ações vai depender da nossa maturidade do bom uso, então ninguém nos motiva a escolher e a nos salvar dele, caso seja de mau uso. Só nós. Pô, raciocina. A verdade pura e crua, pra mim, ela tá justamente no quanto mais sem nada sei, como eu falei. De fato é verdade, já que a gente não tem limite da mente humana, assim como os nossos sentimentos. A gente sempre vai estar em busca de autoconhecimento e progresso. Entendeu? Acho que quase tudo que a gente faz na vida baseia-se na fé, cara. Só que as decisões são tomadas inicialmente em razão do que sentimos e acreditamos. A gente precisa racionalizar para justificar escolhas, cara. A gente deve sempre acreditar em nós mesmos e não com raciocínios ilógicos. Saca? Eu acho que é isso. Então, só para fechar essa questão da palestra, e aí eu fiz essa analogia com Jesus, porque para mim tá tudo contextual e acho que tudo agrega para mim, pelo fato de eu pensar e amadurecer, escrever e ter escrito esse livro a partir desse momento que eu saí do curso, e realmente foi isso que aconteceu. Eu comecei a escrever o livro a partir desse momento que eu saí do curso em relação a tudo que eu tô falando agora. Então foi crucial para mim, cara. Então, assim, só para fechar, voltando ao contexto vivenciado dentro do curso da criança interior, será que o meu pai, ao tentar lhe dizer seu ponto de vista durante o curso, estava errado, só porque não seguiu o modo de compreensão e modelo de aprendizado, né, visto que o palestrante fala de X? Pô, mas peraí, o sentimento fala de X, Y, Z, e o sentimento é do meu pai, não é do palestrante. Não se pode compreender somente a seguir padrões, entendeu? Eu acho que a compreensão dos nossos bloqueios para resgate da nossa libertação, para um renascer integrando alma, mente e corpo, só vieram por causa das ideias preconcebidas e ou vividas de um outro indivíduo. Ou é mentira? Não, isso não pode acontecer. Entendeu? Não veio nunca vai ser originalizado pelas ideias preconcebidas ou vividas de um outro indivíduo. A causa vai ser das suas ideias, do seu fechamento e a sua vivência, e não no outro indivíduo, para você compreender os seus bloqueios e para desbloquear também, né? A questão é, como é que eu vou ajudar alguém com... Se algo surge inusitadamente, que foi acontecer com meu pai, como é que ele faz para acolher? Como é que ajuda alguém com dúvidas? O palestrante, que eu saiba, é o responsável pela abertura da fragilidade de cada um naquela sala também. Eu digo responsável não pela culpa do processo de cada um, estou falando que ele é responsável pela abertura da fragilidade. Quando eu falo abertura da fragilidade é porque ele fez meditação, ele fez trabalho de expressão corporal, ele fez as pessoas serem descascadas, entre aspas, em cima dos problemas pessoais de cada um. Não estou dizendo que ele é responsável para curar, mas ele é responsável sim em acolher. Ele é responsável, ele não está dando palestra, teoria, ele está dando vivência. Então eu acho que ele tem uma responsabilidade sim em cima das pessoas, entendeu? Então eu acho que o coração em cima dessas pessoas fragilizadas, que é o que aconteceu com meu pai e comigo, porque eu fui embora, não porque eu me fragilizei, pelo contrário, eu me despertei para eu fechar aquilo naquele dia para ir embora, é que o coração é uma incógnita, porque é irracional e precisa de acolhimento quando uma pessoa está com um problema, entendeu? E aí o cara vem dizer que eu não posso fazer média, como ele falou, quando ele foi na cabana, no chalé para falar comigo, ele falou que é o direito de ir e vir do meu pai e que ele não podia fazer média. Em nenhum momento meu pai estava fazendo média, entendeu? Sei lá. Meu pai estava pedindo agrado ou uma atenção especial? Essa é a pergunta que eu fiz pra ele. Agrado não, mas atenção especial sim, por que não? Eu acho assim, não é esse o intuito de você fazer um curso. Nós todos não somos especiais. Então assim, eu não entendi o cara, sinceramente. Entendeu? Quer dizer que em determinado instante assim, o cara acolhe uma pessoa, né? Foi o que eu falei pra ele, no tatame, que era um tatame que tinha lá, né? E a gente ficava dentro desse lugar, né? Pela dor alheia. E aí de repente o cara tá pedindo, ele só tá pedindo atenção. Ele tá pedindo atenção, mas ele não é obrigado a curar o cara ou agradar o cara. Ninguém em nenhum momento disse que meu pai tava agradando. Ele tava pedindo, ele tava com dúvida, ele tava inseguro, ele tava pedindo auxílio. Então não faz palestra, então não faz vivência, cara. Fica só dando teoria. Isso é minha opinião. Entendeu? É claro que se o palestrante tava lá, ele tinha que acolher, cara. É diferente de salvar meu pai ou resolver o problema do meu pai. Ele não pediu para resolver, ele fez uma pergunta somente. Entendeu? Então assim, eu acho assim, ninguém pediu soluções imediatistas, mesmo porque o buraco, entre aspas, da pessoa, né, está no eu interior da imagem idealizada de cada indivíduo naquela sala. Mas o cara acolheu, o cara aliviou, o cara esteve presente. Mas por que não aliviou e não acolheu o meu pai? Porque ele, em determinado momento lá, eu vi ele acolhendo uma outra pessoa que estava chorando mais ainda,
Quer dizer, mas ele tem que acolher todo mundo, cara. Entendeu? Aí pro meu pai ele fala que não sou de fazer média. Pô, então eu não concordei, cara. Entendeu? Então é isso, galera. Só pra fechar esse assunto, sobre até aí, por enquanto, porque eu não finalizei essa questão do adulto, porque tem várias coisas pra falar dessa época, né? Então assim, é o que eu falei pra ele. No e-mail que eu escrevi e fechei, eu mandei pra ele, né? Mas ele não me retornou. Ele deve ter ficado, não deve ter concordado, né? Aí eu vi como as pessoas são fracas, né? E quantas pessoas têm ego, cara. Pode ser a puta que o pariu, papa, arcebispo, padre, e o caralho. Ele pode ser palestrante, pode ser famoso, ele pode ter recebido bastante dinheiro para dar aula, para dar palestra em Florianópolis. Não interessa, maluco. Mas a partir do momento que ele dá vivência, ele dá experiência vivencial, e aí ele faz as pessoas chorarem, e é um trabalho coletivo de entrega. É como se fosse fazer teatro. Você está fazendo um tablado, curso de tablado. Você está fazendo aquela pessoa se entregar, porque são problemas e conflitos psicoemocionais daquela pessoa. Ele não pode deixar de acolher. Ele não pode fechar um problema ou uma dúvida de um paciente, de um problema de uma pessoa. E foi o que aconteceu. Entendeu? Quer dizer, ele pode desfocar do cara perdido, que era o meu pai, entre aspas. E batendo que eu digo entre aspas, né? Porque ele estava com problema, que era o meu pai. Mas ele pode desfocar das pessoas só porque não exprime o que sentem ou discordam. Daí conceitua simplesmente por isso em termos de manter o grupo alinhado. Porque ele falou, temos que manter o foco do assunto. E não... Quer dizer, que absurdo. Eu achei um absurdo. Por isso que meu pai foi embora. Quer dizer, se o assunto é uma linha de raciocínio única, então não faz vivência. Porque a própria vivência é um subjetivismo. A vivência tem enormes e gravíssimas consequências para cada pessoa. Uns conseguem não chorar, outros choram. Uns batem, uns tremem, um fica sentado no chão quietinho, uns deprimem, uns não tem nada. Então, assim, cara, cuidado com teoria e cuidado com vivência. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então, vivência não é teoria. É claro que houve um abalo, um confronto de discernimento da percepção da realidade do meu pai com o discernimento do cara. Entendeu? Saber como lidar com a crença interior e como lidar com os medos. Entendeu? Então é isso. Então como é que eu vou lidar com um não sei? Não tem jeito, é isso? Então eu simplesmente escuto a justificativa do palestrante dizer sou bom no que faço porque tenho experiência e também porque não fui eu que inventei. Apenas introduzo a técnica. Portanto, esse é o curso. Caralho. Né? E eu lembro disso que ele tinha dito. É um absurdo isso aí, cara. Então, isso foi um dos motivos, depois dele ter ido lá no chalé de noite pra falar comigo, eu ter ido embora de madrugada, que eu peguei meu carro e fui embora. Entendeu? Porque não porque meu pai tinha ido antes embora. Porque, é claro, o clima estaria ruim, mas mesmo que o clima tivesse ruim, eu não ia embora por causa do clima. Foda-se os outros. Nesse sentido, né, que eu tô falando. Eu tô ali pra resolver o meu problema e não pra resolver o problema dos outros. Porque cada um ali tá pra resolver o seu problema. Mas a partir do momento que você faz vivência, como é que eu, por ser filho dele, ficaria nessa situação? Como é que eu vou me soltar perante um cara que pensa dessa forma? Né? Como é que eu vou fazer um trabalho de desenvoltura, de expressão corporal, olhando para as outras pessoas, se houve um abalo e meu pai era da minha família? Por isso que ele foi no chalé de noite. Porque ele percebeu que eu, por ser da família, né? E o cara, meu pai foi embora, e mesmo ele indo no chalé, ele achou que não tinha nada de errado, que o problema estava no meu pai, que a responsabilidade não era dele. E eu discordei. Entendeu? E aí foi embora. Não sei, cara. Então é isso, pessoal. Depois eu volto para falar mais, para dar continuidade ao assunto, porque eu achei que esse assunto e outros que eu já comentei logo no início da etapa do adulto, de extrema relevância, né? De extrema relevância sobre você cuidado com os mestres, cuidado com buscar referências, independentemente de serem pessoas famosas, pessoas carismáticas, pessoas importantíssimas na história da humanidade, mas nunca se esqueça de que você tem que ser o referencial da sua verdade, do seu caminhar. Ninguém vai viver por você. E isso eu quero deixar bem claro, porque eu tive um exemplo desse palestrante. Ele pode ser um excelente palestrante daí, mas ele mostrou ego, ele mostrou fraqueza, ele mostrou limitação. Então, nada contra mostrar, mas ele, para piorar a situação, não mostrou humildade, porque ele não mostrou que errou, que não errou, que não fez nada de errado. Peraí, você mandou, meu pai foi embora, cara. Deixou meu pai embora aberto. Quer dizer, você abriu o cara, entre aspas, e aí você não fecha. Isso pra mim tá fechado, tá errado isso. Entendeu? Mas enfim, cada um com a sua opinião, né? Cada um ganha o seu dinheiro da forma que tem que ganhar, né? Então é isso aí, pessoal. Eu vou voltar daqui a pouco.
e dou sequência à etapa do adulto para a gente tentar falar sobre a diabetes, né? Mas isso é importantíssimo para o fator da psicossomatização da doença, né? Concorda? Então é isso aí, galera. Um abraço, a gente se vê daqui a pouco. Beijos!